Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review e eu quero apresentar esse manual da fé cristã intitulado Fundamentos do Cristianismo. Alistair McGrath e o Baker são os organizadores dessa obra publicada pela editora Vida Nova. Nesse material a gente vai encontrar a base do cristianismo, as doutrinas essenciais da nossa fé cristã, de uma forma simples, objetiva, mas ao mesmo tempo profunda. É isso mesmo. Material aí de cerca de 400 páginas. Então ele vai apresentar as crenças essenciais do cristianismo, trazendo assim um aspecto bem prático para todos nós cristãos evangélicos, independente da denominação, a gente ter essa compreensão que tem princípios que são inegociáveis nas escrituras. Na descrição do vídeo tem o link se você quiser adquirir. A gente vai lá para a mesa. Por meio desse review, quero apresentar um pouquinho dessa obra. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o nosso livro Fundamentos do Cristianismo. É um manual da fé cristã, organizado pelo Alistair McGrath e o Baker. São os dois organizadores. Uma publicação da editora Vida Nova. Capa brochura. E aí, olha só que interessante, né? 2000 anos depois da crucificação de Jesus, o cristianismo conta com mais seguidores do que qualquer outra religião no mundo. Quais são suas crenças essenciais? Como surgiram? Como as diversas igrejas entendem essas crenças? Como elas influenciam a maneira de os cristãos viverem? Então, a gente tem aqui 6 pontos que são desenvolvidos, né? Fé, Deus, Jesus, salvação, igreja, esperança cristã. Então, é um manual bíblico mesmo, né? Um manual da fé cristã, melhor dizendo, trazendo os fundamentos, os pontos principais do cristianismo. Os autores, os organizadores, eles são de linha reformada, calvinista, e a gente vai tentar entender a maneira como eles desenvolvem esse material, né? A gente tem aqui a primeira, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, aqui tem o organizador, o coorganizador, os consultores e os colaboradores. Chegamos aqui no sumário, a gente tem cerca de 25 páginas trazendo uma breve história da fé cristã, e a partir da página 27 a gente tem cada um desses fundamentos, né? A fé, Deus, Jesus, salvação, a igreja e a esperança cristã. Então a gente vai tentar entender mais ou menos como esses pontos são desenvolvidos na obra. A gente tem aqui uma palavra do editor, e aí ele resume, né, mostrando o que o material trabalha, e aí em seguida a gente tem uma breve história da fé cristã. Então é um resumão mesmo, trazendo um pouquinho sobre a igreja primitiva, um pouquinho do que aconteceu nesse tempo, Idade Média, Renascimento, a Reforma, Avivamento e o mundo moderno. São 25 páginas, tá? E aí a gente chega no primeiro capítulo. O John Stackhouse é o autor. Fé. Gente, é uma obra prática, tá? Pega esses pilares, desenvolvem teologicamente falando, mas tende a ser uma obra prática para apresentar os fundamentos do cristianismo, que é importante a gente saber sobre a fé cristã. Ao longo do material é muito importante porque a gente tem essas pequenas inserções aqui, que são frases de teólogos, homens importantes. A letra é uma letra normal, mas é uma letra confortável, espaçamento aqui muito bom, boa diagramação. A gente tem o número da página e o capítulo, o nome do capítulo aqui na parte superior. E ao longo do material você vai encontrar esses quadros na cor cinza que desenvolvem temas paralelos, né? Como, por exemplo, a origem dos credos. Então, isso aqui não faz parte do texto aqui desenvolvido, é uma coisa à parte, tá? Você vai encontrar muito ao longo do material. Então, olha só, mais algumas inserções. Então, essa primeira temática vai ensinar sobre fé. Fé também é uma resposta. A doutrina cristã tradicional sempre afirmou que na salvação de cada indivíduo é Deus quem toma a iniciativa
é quem a completa e quem faz tudo o mais importante entre o começo e o fim. Cabe ao indivíduo apenas responder aos dons que ele concede, literalmente as suas graças. Sem a iniciativa de Deus, sem seu sustento e perseverança, ninguém jamais poderia acalentar a esperança de ser salvo. Não há dúvida que não faríamos a escolha certa se Deus não nos elevasse de nossa disposição pecadora para um estado em que poderíamos fazer uma escolha genuína. Embora a gente percebe que, como eu disse, os autores eles seguem uma linha reformada, eles tentam ser um pouco mais imparciais aqui nesse material, por ser um material que trabalha fundamentos do cristianismo, que os cristãos creem num geral, né, que é ortodoxo dentro do cristianismo. Então, aí, fé e filosofia, fé em palavras, linguagem religiosa. Então, tudo isso aqui são assuntos paralelos. Então, ao longo, você vai encontrar vários textos como esse. Pode-se provar a existência de Deus, enfim, né? Cada capítulo é longo, porque são apenas 6 temas, né? Então, a gente tem aqui alguns pontos, né? Como, por exemplo, a questão da cosmovisão, a importância das cosmovisões. Então, aqui está estabelecendo o que é fé, as bases da fé, a razão da nossa fé, o que é crer, inclusive a fé em diferentes religiões, né? Como o islamismo, enfim. Capítulo 2 agora vai trabalhar sobre Deus, é o Gerald Bray. No âmbito do cristianismo está a crença que há apenas um Deus, criador e redentor de todas as coisas. Então isso aqui é um pilar fundamental do cristianismo. Então, o que queremos dizer com Deus? Então ele vai explicar um pouquinho, né, sobre Deus, qual é o pensamento cristão, oriundo do judaísmo, né? E aí ele vai tentar desenvolver um pouquinho os atributos de Deus, as ações de Deus, a obra de Deus, enfim, né? Aqui tem formas de pensar sobre a criação, o lugar da humanidade na criação. Todos esses tópicos, né, vocês vão encontrar lá no índice. Como se pode conhecer a Deus pela natureza, com base em Salmos 19. Os atributos de Deus também estão aqui. Enfim, é aquele capítulo que vai trabalhar sobre a pessoa de Deus, sexualidade humana. E esses quadros cinzas aqui, como eu disse, não fazem parte do conteúdo aqui que está sendo trabalhado. Isso são assuntos paralelos que tem tudo a ver com o que está sendo trabalhado no capítulo. Um pilar fundamental também dentro do cristianismo é a doutrina da Trindade, né? Então ele vai explicar a limitação da revelação do Antigo Testamento com relação à Trindade, mas o seu desenvolvimento de forma mais clara no Novo Testamento. Tem aqui a pessoa de Deus também, a pessoa do Pai, perdão, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então ele vai trabalhar os 3, desenvolvendo a questão do Deus único, né, que é um fundamento essencial do cristianismo. Aí tem aqui os modelos da Trindade, inclusive vai desenvolver um pouquinho aspectos que não são ortodoxos. Como os muçulmanos veem a Trindade? É interessante esses paralelos, né, porque vai desenvolver muita coisa com relação ao que as outras religiões pensam, né? Isso é muito importante. O Peter Walker vai desenvolver agora Jesus no capítulo 3. O cristianismo é Cristo, essa declaração concisa e vigorosa que enfatiza a centralidade de Jesus na fé cristã, traz em si uma revelação fundamental. Nunca houve nem poderia haver uma versão do cristianismo que não atribuísse o papel principal à pessoa de Jesus. E aí ele explica o porquê, a identidade de Jesus, aspectos históricos, relatos do Novo Testamento sobre Jesus, né, enfim. Então, inclusive ele vai mostrar um pouquinho sobre os evangelhos, os relatos sobre Jesus, começando Mateus, Marcos, Lucas e João, a confiabilidade dos evangelhos, e aí tem um pouquinho de teologia, de bibliologia aqui inserido também, né? As origens judaicas de Jesus, Jesus em seu contexto bíblico, enfim, muito bacana, né? Quem é o nosso Deus, quem somos nós, as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Esse anexo aqui, paralelo, também muito importante. Então tudo isso que é trabalhado aqui é para fundamentar aspectos inegociáveis do cristianismo. Fato, tudo isso.
Então, capítulo bem importante. É importante destacar que vai seguindo tudo aquilo que os evangelhos apresentam sobre Jesus. Alguns pontos importantes, né? Como a morte e ressurreição, a encarnação, né? Essa mensagem se espalhou pelo mundo desde aquele dia até hoje. O reino de Deus se expande quando as pessoas se submetem ao governo do Rei Jesus, reconhecendo que ele é apresentado a fazer o que ele ordena. Trata-se de uma mensagem que, em certo sentido, é bastante estreita, porque se encontra nesse incomparável Jesus. Contudo, é universal no alcance e no apelo. Todos podem fazer parte desse reino. Cristão é todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, isto é, o Messias ou o Rei. A questão que se apresenta a todos nós pela ressurreição e ascensão de Jesus é tão somente esta: fazemos parte dele, faremos dele nosso Rei? Interessante, né? A identidade de Jesus, outros ensinos com relação ao Novo Testamento. Olha só, muita coisa legal. É um livro muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu tinha ele há um tempinho aqui na minha biblioteca, eu ganhei de presente de aniversário de um inscrito. E aí fiz a leitura esse ano, fazendo marcações, anotações. Como os hinduístas veem Jesus, como os muçulmanos veem Jesus. Olha esses dois anexos aqui, né? Como os budistas veem Jesus. Eu achei isso muito legal. E agora, o tema salvação é desenvolvido aqui no material, né? Que também é um fundamento importante, a soteriologia. E aí ele vai desenvolver um pouco sobre aspectos que todos os cristãos concordam, né? Tanto o arminiano, o calvinista, o luterano, o batista, o assembleiano, todos os cristãos concordam, né? E ele vai desenvolver isso aqui. Questão do pecado, perdão dos pecados, né? Restaurados para Deus. Tudo isso aqui, qualquer cristão ortodoxo acredita. E aí, quando vai para os lados mais dogmáticos, né? Questão da justificação. Achei interessante, né? Ele apresenta aqui a visão de Agostinho com relação à graça preveniente. Achei muito interessante. E aí ele vai caminhando e desenvolvendo o seu material, né? Conceito de graça. Aí a gente tem aqui de novo um pouquinho do pensamento de Agostinho sobre a graça preveniente, a predestinação e a liberdade humana. E aí aqui eu entendi, né, a visão calvinista. Ele vai desenvolver, mas ele também vai trabalhar a visão arminiana, né? Os dois pontos aqui. Ele apresenta os dois pontos e claro que ele é um calvinista, mas ele apresenta os dois pontos. Capítulo 5, a igreja. Então vai desenvolver outro aspecto fundamental com relação aos fundamentos do cristianismo, que é a igreja, né? E cada capítulo começa, né? Se pensarmos na igreja como uma comunidade daqueles que confessam Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador e que procuram viver como seus seguidores, concluiremos que a origem histórica dessa comunidade, definida em relação a Jesus Cristo, deve remontar ao Novo Testamento. E aí ele vai desenvolvendo ponto por ponto sobre a igreja, a questão dos discípulos, né, os crentes, aí a denominação dos convertidos a Jesus, né, que ele vai usar. Tem aqui uma questão de Jesus como templo, igreja como habitação de Deus. Enfim, são pontos muito importantes. Cada tópico desse aqui é bem estruturado. A gente tem aqui um ponto importante, né? Portanto, embora a igreja não tenha mais apóstolos com status e autoridade equivalentes aos dos apóstolos do Novo Testamento, que se refere aos fundamentos doutrinários, ela certamente herdou a tarefa missionária dos apóstolos legítimos, uma vez que essa tarefa sempre teve como objetivo reduzir a si própria. Interessante, né? A verdadeira igreja é aquela que 1. Existe a fé trinitária em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 2. A Bíblia é pregada como palavra de Deus, em ambos os testamentos. 3. Os dois sacramentos evangélicos, né? Batismo e ceia. Ordenanças, né?
4. A missão de Deus é levada adiante de todos os seus aspectos. Evangelização, cuidado prático em amor e ação na sociedade, enfim. Então são marcas da igreja verdadeira, né? E aí ele vai explicar essa questão dos sacramentos, né? Então, sacramento, portanto, de acordo com determinada definição, é um sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual. A visão reformada clássica geralmente chama as ordenanças, batismo e ceia como sacramento, né? Eu particularmente considero como ordenanças, tá? A gente tem aqui alguns pontos: batismo como substituição da circuncisão, a maneira como o autor aqui faz essa defesa, tá? É uma visão mais aliancista, mais reformada mesmo. Então, pontos bem interessantes. E aí também tem a questão da ética da igreja, né? Achei interessante também os sacramentos e o viver cristão. Também é muito interessante essa parte da ética cristã. Os ofícios eclesiásticos também, né? Ele vai explicar um pouquinho. Então são fundamentos bem importantes, né? E aí o último capítulo com relação a essa parte, a esperança cristã, Alistair McGrath. Não tem assim uma posição muito definida com relação a se é milenista, pós-milenista, pré-milenista. Ele vai desenvolver aspectos que todo cristão crê e precisa crer, que é a questão da ressurreição, a esperança da ressurreição dos crentes, né, a ressurreição e a esperança humana, a volta de Jesus como um momento visível e pessoal, né? Jesus ele voltará fisicamente. Então é isso que ele vai trabalhando aqui: a restauração da criação, né? O antegozo do céu e da nova vida, a jornada de fé em direção ao céu, a segunda vinda de Cristo, né? São pontos importantes. Enfim, e aí, a partir da página 385, a gente tem uma antologia concisa do pensamento cristão. O que seria isso? Algumas frases, palavras dos principais teólogos, né, da história da igreja, começando lá no século II, com Justino Marte. Então vai caminhando, Irineu, Tertuliano, Orígenes, e eu coloquei até alguns pontos que cada um defendia, né? Atanásio, o credo atanasiano, o credo do primeiro concílio de Nicéia, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Naziano, Agostinho de Hipona, Cirilo de Alexandria. Então tem aqui Simeão, muita gente, né? Pedro Abelardo, o ano que eles viveram, né? Já estamos aqui no século XIII. João Erígena, John Cliff, Lutero, Zuílio, João Calvino, Confissão de Fé de Westminster. Aí tem aqui um arminiano, né? John Wesley, Jonathan Edwards, enfim, Calbart, aí, ó, Bonhoeffer, muita gente, né? Portillit, enfim. E aí depois tem um glossário trazendo aqui explicações sobre algumas palavras que foram utilizadas nesse material. Um glossário até bastante palavras, né? Olha só. A gente vai até a página 449. E aí depois tem um índice remissivo. Todos os materiais teológicos precisam ter. Se você quiser localizar algum assunto, por exemplo, eu quero ler sobre aliança. Então, página 28, 32, 51, enfim, várias páginas que trabalham sobre aliança. O material ele vai até a página 463. E aí encerramos o conteúdo dessa obra. Se você gostou, sempre a gente deixa na descrição o link para você estar adquirindo. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.